Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, o material nos leva direto para o coração do direito civil brasileiro, a estrutura das relações jurídicas. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Quem são os atores nesse cenário? E sobre o que eles podem ter direitos? Basicamente, né, sujeitos e objetos. Exato. E o ponto de partida é sempre a relação jurídica. Aquele vínculo, né, entre sujeitos que a lei regula com um objeto um interesse específico. Justamente. O fascinante aqui, eu acho, é essa organização. Sabe, definir claramente quem age, o sujeito, e sobre o que se age, o objeto, é fundamental. Para entender qualquer coisa no direito civil, né? Contratos, herança. Exatamente. Sem essa clareza, fica tudo bem mais complexo de analisar. E para ser um ator nesse palco, a pessoa ou a entidade precisa ser sujeito de direito, ter a chamada personalidade jurídica. Isso, que é a capacidade de ter direitos e também deveres, obrigações. E o material que a gente tem aqui lembra que essa visão, tipo, de quem é sujeito, mudou bastante ao longo do tempo. Ah, sim. Hoje, a regra é clara. Todo ser humano é sujeito de direito. Dignidade da pessoa humana está na Constituição. Mas o texto aponta, né, para épocas passadas, como no Brasil colônia, onde pessoas escravizadas, eram tratadas como coisas, como objetos perante a lei da época. Sim, e essa transformação de coisa para pessoa é mais que um dado histórico. Mostra como o direito reflete e às vezes até força mudanças nos valores da sociedade. Uma evolução importante. Fundamental. Hoje, a base é a dignidade humana, sem dúvida. Mas, por questões práticas, o nosso ordenamento jurídico reconhece mais de um tipo de sujeito. Não é só o ser humano individual. Ah, é aqui que a coisa fica realmente interessante. O material separa esses sujeitos em duas categorias principais. Isso. Os entes personalizados, que são as pessoas, e os entes despersonalizados. Como é que funciona essa divisão na prática? Vamos lá. Os entes personalizados são aqueles a quem a lei dá personalidade jurídica plena. O mais óbvio, claro, é a pessoa natural. O ser humano, cada um de nós. Exato. A personalidade começa quando? Com o nascimento, com vida. Mas olha que interessante. Os direitos do nascituro, daquele que ainda vai nascer, já são protegidos desde a concepção. Entendi. Só que o direito precisou ir além. Criou outra figura. A pessoa jurídica. As empresas, associações. Isso. Pense nelas como entidades abstratas, um conjunto de pessoas ou de bens com um objetivo comum, que a lei reconhece como uma pessoa separada dos seus membros. Tipo uma ferramenta para organizar coisas maiores, né? Exatamente. Associações, sociedades, fundações, elas têm existência legal própria, que começa com registro no órgão competente. Certo. E como elas agem? Elas têm liberdade? Muita. Elas operam sobre o que a gente chama de legalidade ampla, ou princípio da autonomia da vontade. Ou seja, Podem fazer tudo aquilo que a lei não proibir. É a regra geral para quem tem personalidade jurídica completa. faz sentido. Liberdade como regra. E os outros? Os tais entes despersonalizados. Esses parecem mais específicos. São mesmo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que são figuras que o direito cria por necessidade prática, sabe? Ou por conveniência jurídica. Mas eles não têm personalidade jurídica como as pessoas. Não tem essa personalidade completa, essa aptidão genérica para tudo. Mas a lei dá a eles capacidade para certos atos, sabe? Uma capacidade limitada só para cumprir a sua finalidade específica. Tipo quem? Dá um exemplo. Claro. Pense, por exemplo, no espólio. São os bens deixados por alguém que faleceu. Esse conjunto de bens precisa ser administrado, né? Até a partilha. Exato. Quem representa é o inventariante. Outro exemplo, a massa falida, os bens da empresa que quebrou, representados pelo administrador judicial. Ah, entendi. São como patrimônios com uma gestão temporária. Isso, ou coletividades com um fim bem definido. O condomínio de um prédio, por exemplo, ele age através do síndico, mas só para as questões das áreas comuns, manutenção, essas coisas. Certo. O grupo de consórcio, representado pela administradora. Até o nascituro, que mencionamos, tecnicamente entra aqui, sendo protegido e representado pelos pais ou curador. E tem os fundos de investimento, que são um tipo especial de condomínio também. Ah, então a chave para os despersonalizados é essa capacidade sob medida.
só para fazer o que precisam fazer. Exatamente, é uma capacidade funcional. E por isso mesmo, o regime deles é o oposto das pessoas. É a legalidade estrita. Legalidade estrita. O que isso significa? Significa que eles só podem fazer o que a lei expressamente permite, ou o que for estritamente necessário para cumprir aquele objetivo específico deles. Nada de autonomia ampla aqui. Entendi. Então, resumindo a diferença principal que o material aponta. De um lado, os personalizados, as pessoas, naturais e jurídicas. Elas têm personalidade, capacidade ampla, agem com mais liberdade, né? Dentro da lei, claro. Isso. Do outro lado, os despersonalizados. Eles não têm essa personalidade plena. São mais como ferramentas legais, digamos assim. Grupos de bens, coletividades, com poderes bem limitados, só para cumprir sua função, seguindo a lei à risca. Perfeito. É exatamente essa lógica, essa classificação organiza os jogadores no tabuleiro do direito civil. Define o alcance da atuação de cada um, a capacidade, os limites, tudo conforme a natureza e o propósito que o próprio ordenamento jurídico reconhece neles. E isso estrutura muita coisa, né? Com certeza. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como essa arquitetura jurídica acaba moldando as nossas interações sociais, econômicas, como a sociedade se organiza através dessas figuras. E para a gente fechar, deixar o pessoal pensando um pouco, uma provocação final que o material meio que inspira, se o direito consegue fabricar personalidade para entidades como as pessoas jurídicas, né? E consegue dar capacidade limitada para grupos de bens ou coletividades sem personalidade, qual é o limite disso? Boa pergunta. Será que no futuro a gente vai ver o direito criando ou reconhecendo, sei lá, novas categorias de sujeitos? Talvez até para coisas que hoje nem imaginamos, tipo inteligência artificial avançada ou ecossistemas? Fica aí a reflexão? Fica a reflexão. Até o próximo Deep Dive!